Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, não é? Esse é o nosso segundo episódio. Não vou chamar de segundo episódio, não vou chamar de Putz 2. Será o Putz 2, não é? Que a gente vai estar aqui transmitindo, não é? Expertise Cast, que é justamente esse movimento que nós estamos criando para gerar uma clareza dentro da área condominial, mas de uma maneira mais simples, uma maneira mais tranquila. Claro, vamos mesclar com bastante expertise da área condominial, muito conhecimento profundo também, mas vamos mesclar tudo isso com inteligência emocional, não é? E mais uma vez, não é, eu peço a vocês estão chegando aí no canal, não é? Clica no sininho, não é? Compartilha, joga em todos os grupos do WhatsApp. Né? E se vocês gostaram, gente, joga aqui no comentário. E se tiver crítica, pelo amor de Deus, joga em crítica, gente, porque a gente só vai subir nível se tiver crítica. Se tiver elogio, ok, bacana, mas se tiver crítica, venha com crítica, a gente vai crescer bastante junto com vocês para melhorar o canal, para que vocês possam atingir mais ainda o objetivo de vocês, tendo mais clareza com outros olhares, com a outra comunicação, tá bom? E mais uma vez, né, peço a vocês também que sigam o canal, gente. O canal ele precisa começar a ganhar forma e são vocês que vão estar fazendo isso. E quando vocês curtem a página, o algoritmo vai trabalhar mais e vai levar para mais gente este vídeo para gerar clareza mais ainda de outras pessoas que estão dentro do ambiente condominial. E aqui vamos ter gente falando de várias áreas do nicho, da área condominial e também fora do nicho. Aqui vai ter síndico, vai ter advogado, vai ter engenheiro, vai ter muita gente com expertise para trazer para esta mesa e para esse formato que estamos levando para vocês, com inteligência emocional, mas com muito, muito mergulho da área condominial, tá bom? Estou aqui com o Juarez mais uma vez. Boa noite, Juarez. Mais uma vez. Estamos aqui novamente. Estamos aqui novamente no segundo episódio do Expertise Cast. Estamos aqui fazendo o que fizemos no primeiro e que vamos fazer em todos os episódios. Bater um papo, trazer a opinião das pessoas, falar um pouquinho sobre condomínio, que é importante, mas tudo que se vê aí fora, quer dizer, o pessoal com muita teoria, muita lei e tudo, é importante conhecer, mas é o dia a dia, realmente, a coisa na prática que é importante você ter. A gente estava conversando sobre vários assuntos, né, Gidão? E acaba vindo situações que você passa que é muito importante às pessoas. Então é importante que todo mundo que esteja, principalmente você que precisa de informação, que precisa de ajuda em algumas situações que não estão nos cursos, mas que você passa no dia a dia, então a gente se colocar à disposição. A gente não sabe tudo, não conhece tudo, não é dono da verdade, mas a gente tem alguma experiência. Então a gente está aqui justamente para fazer essa troca que vai enriquecer todo mundo. E como sempre digo, não somos donos da verdade. Então, pegue isso aqui, algumas coisas vai fazer sentido, talvez outras não, mas não significa que você não vai se aprofundar, vai mergulhar com pesquisa. Tem Wikipédia, tem vários outros canais do YouTube, mas pesquisa. E tem também buscar livros, né, outros conhecimentos, para vocês fortalecerem mais ainda, porque nós estamos aqui de uma maneira muito tranquila, muito simples, numa comunicação leve, para que chegue até você a clareza dentro da área condominial, como você deve enxergar esse ambiente, tá bom? César, seja bem-vindo, né? Um grande prazer ter você aqui. Se apresente para esse povo aí, por favor. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, participar aqui desse podcast no setor condominial. 2 hosts aqui conceituados aqui, Girdel e Juarez, pessoas ali com alto conhecimento de condomínio. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhar com todos que estão vendo a gente aqui um pouco do meu conhecimento na minha área de condomínio, especialista de condomínio, e duas relíquias aqui, 2 ícones aqui da área de condomínio, do setor condominial, e fico aqui lisonjeado pelo convite. E bora lá compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês que estão nos assistindo. E junto eu trouxe a minha esposa, Luana Siqueri. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, agradeço o convite. É uma primeira experiência, mas eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora, né? Sim. César, meu marido, síndico, então eu quero trazer um pouquinho aí de como é que é esse lado, né? Como é estar desse lado. Eu acredito que vai ser bem... Vai falar muito com o público que está lá do outro lado também. Olha, trazer a esposa
para um podcast de síndico. Eu nunca vi isso. Nunca vi. É uma ideia excelente, porque a esposa, querendo ou não, poucas pessoas sabem disso, mas só que a esposa é o suporte que o síndico tem quando acontece, quando as coisas estão boas, legal, mas e quando as coisas não estão boas? Quando tem aquele morador que faz aquela crítica que fere o ego do síndico, o que é essas críticas? As críticas que todo síndico recebe, poxa, tá roubando, Tá fazendo nada. Isso daí fere o nosso ego. E para quem que o síndico vai conversar? Vai conversar com a diretoria? Entendeu? A diretoria quer resultado, entendeu? Sim. Quem está por trás de tudo isso? Ninguém nunca falou disso. Em nenhum lugar. Quem está por trás de tudo isso que dá aquela base para o síndico? É a esposa dele. Ninguém vê, todo mundo fica ali, síndico isso, síndico aquilo, todo mundo vem, fala bem, mas só que vem cá, qual que é o emocional, o suporte emocional do síndico por trás de tudo? Entendeu? O síndico tem que ter um emocional baseado na experiência dele, sim, baseado no que o Girdel trabalha bastante, que é um emocional que ele desenvolve para amenizar alguns impactos que ele sofre. Mas só que quem tem uma visão macro que está ali todo dia com o síndico é a esposa. E o Girdel não dorme comigo, entendeu? Não está lá todo dia, toda hora. Quem contrata o Girdel para fazer esse trabalho emocional tem os horários específicos, mas quem está 24 horas com você é a esposa. Pois é. E condomínio, ela tem essa sobrecarga, né, Juarez? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Inclusive existe um ditado muito antigo, tá? Que eu acho que tem um conceito muito forte machista, que a gente tem que começar a mudar um pouquinho isso. Então se dizia antigamente que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Só que hoje as mulheres elas não estão mais atrás, elas estão ao lado. Exato. Então isso é uma coisa importante para a gente falar. Quando a gente fala de cuidar das pessoas, é ter essa visão também. Quer dizer, não é que atrás do homem tem uma grande mulher. Até porque você também é uma empreendedora, tá certo? Exato. Então ela vai estar do lado. E do lado justamente para dar o suporte. É como você falou, às vezes você tem um problema, você vai falar com quem? Pessoal do conselho, você vai falar com um amigo, alguma coisa, mas nada como uma pessoa que está do teu lado para realmente você dividir essas coisas. Então esses conceitos têm que começar a mudar para as pessoas entenderem que as coisas estão mudando. Por tudo que a mulher conquistou. Sim, entendeu? sim. Então esses conceitos machistas de que a mulher está atrás, muito pelo contrário. E muitas delas estão à frente. E eu digo mais, o Juarez, o que você está falando concatena com tudo isso que a gente está falando. E também, quando você vê aquele síndico que com pensamento depressivo, pensamento suicida, é porque ele não tem uma válvula de escape, uma pessoa para conversar. Seja um coach, seja uma esposa, ele tem que ter uma válvula de escape. Isso. Aonde ele tem que ter uma pessoa macro, com a visão macro externa, olhando para ele, falando assim, olha, isso tem solução. Você percebe isso, né? Você sente essa necessidade quando Sim. você passa pela sobrecarga. Sim. Aí se direciona para ela. Então, para poder você não só ouvir uma opinião dela, mas para buscar esse conforto. Sim. Você busca isso, então. Olha, às vezes, muitos homens, vou colocar aí muitas mulheres também, não vou generalizar aqui não, mas eles pensam que eles têm todo o conhecimento, toda a razão, todo o conhecimento, e isso impacta muito no sentimento que ele acumula de raiva na gestão de condomínio. O que eu quero dizer com isso? O síndico ou a síndica que pensa que sabe tudo, isso é prejudicial, porque ela não vai buscar uma pessoa para pedir ajuda. Essa pessoa vai assim, não, eu resolvo. Isso vai acumulando nessa pessoa e chega um ponto que ele estoura. Ou ele abandona o condomínio,
ou agride um morador, ou fala coisa que não deve para um morador, entendeu? Quando o síndico fala alguma coisa que não deve, faz uma injúria, calúnia, difamação, que seja, entendeu? Ele já está, a tampa dele já está transbordando. Então, quando ele está nesse nível, ou ele tem a iniciativa de procurar alguém, ou alguém tem que chegar nele, alguém está assistindo esse podcast que tá vendo o síndico muito estressado, então ele tem que ter uma ajuda externa. Se não tem uma esposa para orientar, para ajudar, que procure um profissional para equalizar o que ele está sentindo, colocar tudo no lugar e ele ver uma visão macro o que ele pode fazer para melhorar aqueles estresses sazonais que existem nos grupos, principalmente. Nos grupos. Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que eu sempre falo, eu sempre faço assim, ó, os 3% que quer passar raiva, que a vida dessa pessoa não está equalizada e ela transborda isso em frases que machucam não só a diretoria, mas o síndico também. Então a gente tem que saber lidar com essas frases, com esses textos. Sabe o que é impressionante, Juarez? Justamente, mais uma vez, né? Esse é o Putz 2. Você vê um relato de um síndico, né? Já tem quantos anos já na sindicatura? Sindicatura 12 para 13. 13 anos na sindicatura. Você vê os relatos que ele, né, que ele tem dentro dele, que é o que acontece. Agora, quantos síndicos e síndicos não passam por isso? Luana, sim. Na tua visão, Luana, eu sei que você é esposa, não é? E você vê o teu marido chegar em casa e você quer dar um apoio, às vezes você quer ali, né, fazer ele relaxar, dar um abraço, tomar um drink, fazer ele sair um pouco para respirar. Sim. Quando ele chega em casa, você sente que a sintonia não está boa nele. Sim. Como é que você se sente? Como é que você reage? O que é que você faz nessa situação? Um ponto assim muito importante em tudo isso que nós estamos falando, né? É que muitas pessoas, e até mesmo a própria esposa, a pessoa que está vivendo ali do lado, não imagina a carga que um síndico tem. Não faz ideia. Antes de conhecer o César, né, antes da gente se casar, nós temos 3 anos de casados, eu não imaginava como que era uma rotina dentro de um condomínio. Eu não sabia o papel de um síndico dentro de um condomínio. Então, é algo que para mim foi novo. Eu não sabia, né, o nível de carga e de peso que ele tinha. Não tinha noção. Caraca. E eu tenho convicção que muitas mulheres não têm. Olha pra isso. Não sabem disso, né? Eu comecei a vivenciar isso mais profundamente quando eu, como o Juarez falou, sou empreendedora, eu tenho uma agência de marketing e eu sou responsável por gerenciar, né, o perfil e as redes sociais dele dentro da área. E, consequentemente, comecei a vivenciar isso mais profundamente, né? Sim. Já tive prazer aí de participar de algumas assembleias presenciais, já estive lá para tirar fotos, enfim. E depois passou a ser mesmo por uma questão de apoio, de entender que eu estar ali, de certa forma, eu traria algum conforto, alguma ajuda, né? Ainda que eu não fosse executar nada diretamente, mas a minha presença ali, então, eu entendia que já... Um ponto interessante que você tocou agora, que eu vou te puxar, para a gente não perder isso. Você participou de algumas assembleias, né? Então você sentiu a energia que provoca uma assembleia na pessoa, né? E aquela energia você viu a pessoa que você mais ama, que está do teu lado, que é o teu marido. O que você sentiu na hora? Olha, é angustiante. É angustiante. Eu conversei com ele, inclusive, depois, né? Falei, olha, eu sabia que você era uma pessoa paciente, mas eu não imaginava o quanto. Caraca. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Porque... Isso é pesado. Caraca. Sim, isso sim. É pesado. É isso que eu falo, né? A gente não tem noção exata do peso. Do peso trabalhar para o condomínio. Porque assim, você vê muito... ele fala pra mim, olha, eu tô indo lá em tal lugar, tô indo em tal condomínio, vou fazer tal coisa. Você vê aquilo como uma coisa muito natural, né? Quando não conhece, né? A gente acha que
Isso, e aí você chega numa sala onde tem ali 60 pessoas prontas, né, para tirar dúvidas, para gerar conflito, porque tem pessoas que vão com esse objetivo, né? Ele ali tendo que orquestrar tudo aquilo, né, manter a postura, responder todo mundo ali de forma educada, com muita paciência. Então isso daí, de fato, é algo que mexeu muito comigo. Então me gerou uma angústia muito grande, né? E eu brinquei com ele, falei, nossa, eu tenho muita paciência, porque se fosse eu, talvez não teria tanta. De você ter que rebater, explicar, algo que eu acho que também é muito importante, que eu vejo isso no César, muito, tá sempre se atualizando, sempre estudando, sempre estar ali a par de legislação. Por quê? Porque ele sabe o que falar ali dentro. E aí, quando isso acontece, as pessoas naturalmente elas vão se acalmando, né? Você percebe que às vezes tem um montinho ali que quer tumultuar, mas você sabendo orientar, dar aquela informação que a pessoa está buscando, você percebe que eles já vão diminuindo aquela frequência. Sim. E ainda o que ele consegue fazer, que eu acho que é uma coisa muito incrível, né? Isso é muito da inteligência emocional, é transformar tudo isso depois ao ponto do pessoal sair contente. Sair dando os parabéns, sair elogiando, nem dando risada, brincando. Mas isso é incrível, é incrível. Eu vejo isso. Você não vai conseguir unanimidade, isso não tem jeito. Mas a grande maioria. Eu falo que ele tem assim, essa capacidade, mas por quê? Porque ele transmite a confiança que as pessoas buscam com base no que ele fala ali. E você sentir essa segurança no teu marido, César, ele tá dando essa atenção toda. Sim. Ok, mas terminou a assembleia e agora pro mundo real, chegava em casa. Nós chegamos em casa, o que eu faço? Como é que estava o César, como é que estava a relação de vocês, como é que estava o ambiente junto, né, o emocional de vocês nesse momento? O que eu faço? Eu tento deixar ele pelo menos uns 30 minutos sozinho, quieto. Olha a estratégia aí, gente. Essa estratégia aí, gente. Quieto. Uma estratégia feminina, uma estratégia de uma esposa, topaça. E só quem tem muita sensibilidade é que faz isso. E que tem muita sensibilidade. Olha aí, gente. Olha, isso aí é 30 minutos. É o que realmente 30 precisa. Né? Gente, mas isso é só para homem? Não, gente. É para mulheres também. Mulheres, tem muitas mulheres que são síndicas. E isso aqui vale para os dois lados. Ele está falando o César hoje está com referência de síndico, mas é sindicatura, não é tanto masculino quanto feminino, em si, né? Tá? Mas em breve vai trazer também uma mulher síndica com um marido também, não é? Para poder trazer esse relato, não é, Joalice? Sim. É importante. Né? Agora, César, deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente falando isso, ela falou que participou da Assembleia, que acho que ela nunca tinha participado, começou a participar das Assembleias. E justamente nesse tipo de relacionamento que ela falou, quer dizer, o pessoal acaba saindo, dando os parabéns e tudo. Qual é o fator que você acha que você tem no seu dia a dia que leva a acontecer isso na Assembleia? Porque a gente vê muitas assembleias por aí, e a gente conversa com muitos síndicos pelo Brasil, né? E o pessoal vem falando, não, porque aqui eu sou do conselho, o síndico não fala nada, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe depois que a coisa está ruim. Qual é o fator que você acha que no teu dia a dia você tem que leva a você ter o sucesso nas assembleias? Qual que é o fator? Você já procurou pensar nisso, ver qual que é o fator? Olha, são dois pontos separados para a gente analisar. Vamos analisar primeiro o ponto externo e depois o ponto interno de uma assembleia acontecendo. Ponto externo, para quando chegar numa assembleia, ela não está tão inflamada. Todos os problemas que acontecem, eu tenho pessoas, claro, né, são parceiros empresariais que eles trabalham com velocidade. Então, o que os moradores gostam? Eles não gostam de um portão quebrado 2, 3 dias.
eles gostam de velocidade. Então eu converso com eles, faço essa parceria. Quebrou, a maioria das vezes no mesmo dia eles vão lá, resolvem. Então eu não deixo as manutenções afetarem o cotidiano do condomínio, ou seja, dando manutenção preventiva, motor. Tem muita gente que espera o motor queimar, motor que joga para depois resolver. Não é. É isso que gera estresse, né? Tem um nome, chama-se escassez. Escassez. Então você tem que ser proativo de tal forma que você possa prever o que vai acontecer e resolver isso com antecedência. Eu falo muito para Luana isso daí, proatividade, porque isso daí mitiga muito, porque se você for aquele síndico, olha, essa dica aí vai valer o podcast. Se você for aquele síndico apagador de incêndio, você vai ter só problema na sua gestão antes da Assembleia e durante a Assembleia. O que eu quero dizer é, aconteceu o problema, você vai lá e remedia. Aconteceu? Não. Eu sempre estou um pouco à frente dos problemas e vou prevenindo isso. Tem coisa que não tem como a gente prevenir mesmo, que é um motor quebrando, mas só que eu tenho 2 motores ali de reserva. Se caso for um problema muito grave, eu vou lá e já troco. Eu tenho uma bomba de água reserva, entendeu? Às vezes eu coloco as 2 para trabalhar. Então, César, agora eu vou pegar esse gancho aí, né? Uma das coisas mais difíceis dentro do condomínio, você sabe disso, obviamente você conquistou, você descobriu uma técnica de persuasão para conquistar esse corredor, né, de prosperidade, para que eles aceitem a tua ideia. Mas uma das maiores dificuldades da sindicatura, não é justamente os condôminos e o conselho entenderem que é preciso, né, fazer a preditiva e a preventiva. Eles acham que isso é desnecessário, é um custo. Assessoria, técnicas, pior ainda. Contratar uma assessoria de engenharia, né, um advogado para tomar conta dos processos do condomínio também é outra complicação. E realmente, o que você está falando, e isso é importante, gente, o que ele está falando aqui, que isso diminui muito os impactos emocionais, os ataques para o síndico. Não é? Mas qual foi a chave que você descobriu para que eles aprovem a tua ideia? Porque isso é uma das coisas mais complexas para a sindicatura aprovar. Olha, tem duas técnicas que eu uso que pode servir para todos os síndicos. A primeira técnica é convencer as pessoas de forma lógica. Olha, essa bomba um dia vai quebrar. Quando quebrar essa bomba, você só tem uma bomba para mandar água lá para cima. Dizem que quem tem um não tem nenhum, né? Quando quebrar, o que nós vamos fazer? Poxa, tem certos níveis de diretoria, nível social da diretoria, que fala assim, poxa, você está certo. Vamos investir. Quantos que vai investir? 10, 20 mil reais? Vamos investir. Vamos chamar para chamada de capital, que seja. Vamos investir. Tem outros que já falam assim, não, César, agora vamos para o outro lado. Não, César, daí não precisa não. Quando estragar, a gente conserta. Tem isso. E você não dá conta de vencer, às vezes, a diretoria e nem a Assembleia também para investir um dinheiro para prevenção. Isso se chama prevenção. Aí você deixa acontecer. Mas aí, antes de acontecer... Você deixa acontecer. Não, vai acontecer. Não é que você deixa acontecer. Vai acontecer porque eles querem que seja assim. Você vê que não consegue vencer a barreira. Mas aí, eu me blindo antes. Eu me blindo. O que é se blindar? Pessoal, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E você deixa claro isso, de preferência em uma assembleia. Opa! Vai acontecer. Vocês não querem investir isso para fazer essa prevenção? Beleza, mas vai acontecer. E colocam na assembleia registrada. Hein, Joris? Aí quando acontece. Já aconteceu muitas vezes. Politicamente tá tranquilo. Sabe por quê? Porque quando ele faz isso, essa técnica que ele usa, quando você registra isso na ata da assembleia, porque quando fica só na conversa, lá na frente você acaba esquecendo o que aconteceu e tudo. Quando você registra isso numa ata, e por exemplo, uma técnica que eu uso também, é o seguinte, e tem síndico que foge disso, às vezes eu tenho assembleias lá que tem 8, 9 itens na pauta. A pessoa fala, pô, mas você é maluco. Não, 6 itens desses foram pedidos por condômino. Eu não posso me negar. Eu tenho que colocar isso na pauta.
Tá certo? Só que na maioria das assembleias, metade desses itens fica prejudicado porque quem pediu não está na assembleia. E aí eu explico, falo, olha, esse item está prejudicado porque a pessoa que pediu não está na assembleia. Não fui eu que pedi aquele item. Então quem tem que ir lá na assembleia é quem pediu o item. Então isso é uma forma, e isso fica registrado na ata. Então esses registros que você falou são importantes. Você trazer a responsabilidade para a Assembleia. Sim. E a Assembleia decidir. Evidentemente, lá na frente, se acontecer, mas você não fez na Assembleia. Não, mas você tem toda uma argumentação para... Você já ouviu falar em preventiva de telhado? Porque todo produto ali da calha vai chegar um tempo que ele vence ali a garantia. São 3 anos. E começa geralmente é de 3 a 4 anos. Da infiltração. Pouquíssimos síndicos que eu conheço faz preventiva de telhado. São raros. É caro. Mas aí o que você faz? Assim, a pessoa vai acontecer. Entendeu? E depois disso daí, ficou em assembleia. E quando acontecer, olha, falar para você, um ou outro vai lembrar em assembleia. E eles vão falar assim, olha, o César falou isso em assembleia, que ia acontecer. Aí eles gastam dinheiro até o dobro do que eu tinha proposto lá atrás para resolver esse problema. Então, o que acontece? Se você não resolve agora com um valor, você vai resolver futuramente o dobro, até 3 vezes mais do que esse valor. Luana, então agora eu tô vendo, eu vendo aí a pressão que você passa em casa. Estou vendo agora aqui como realmente o César, gente, vocês perceberam aqui que o César ele gosta das coisas bem alinhadas, bem organizadas. E quando sai do controle dele, aí ele tem que aguentar essa pressão, porque vai dar merda. E a Luana tá ali, não é? Luana tá vendo essa pressão que tá chegando em casa. Aí ele chega em casa e fala assim, eu não consegui aprovar, o pessoal quer do jeito que eles querem, vai dar complicação, vai dar confusão. Como é que você administra vamos dizer assim, essa frustração que ele traz para casa? Dentro do relacionamento, isso vai afetar. Vai acabar afetando de alguma maneira. Uma das coisas que a gente conversa muito, né? É tentar fazer essa divisão. Trabalho, casa. Opa. Mas a gente nem sempre consegue, né? Que é ser humano. Não consegue porque, Luana, uma das coisas... Gente, eu vou entrar agora no case, só para vocês entenderem, não é? Que vocês não estão sozinhos. César está aqui, Luana está aqui, Juarez também, está dizendo para vocês que está aí do outro lado, em algum estado do país, em algum lugar do Brasil, vocês estão vendo que vocês não estão sozinhos. É tanto que vocês agora estão clicando nesse botãozinho aí, e na setinha, e jogando em todos os grupos do WhatsApp. Já jogaram? Vou esperar 5 segundos para vocês fazerem isso. Tic-tac, tic-tac. Já clicaram aí? Pronto. Joga no teu WhatsApp, joga aí para o pessoal ficar com mais clareza sobre isso aqui. Eu vou passar um case para vocês. Quando eu estava no meu primeiro casamento, não é? E eu estava com minha filha, com 6 meses, né? E me tornei síndico, eu estava de licença médica. Eu era gestor de uma faculdade, na faculdade no qual me formei em marketing, na época, né? E eu fiquei de licença médica por 2 anos, porque eu fiz uma cirurgia na coluna. Falei, vou ficar em casa. Ficar fazendo em casa sem fazer nada, não conseguiria. Sempre fui gestor, né? E me tornei síndico, não sabia para onde ia ser síndico. Né? Comecei com shopping. Às vezes até falo, estou na área condominial há 27 anos, na área condominial, porque eu comecei no shopping center. O shopping center é um condomínio. Sim. Mas síndico residencial mesmo, comecei a trabalhar quando minha filha nasceu, né? 6 meses depois. Aí me tornei síndico em 2010. Né? E eu nunca fui levar aborrecimento na área de minha gestão para dentro de casa. E dentro do condomínio, quando eu começava a aplicar as regras da convenção e não era atendido, ou então quando eu ia fazer um projeto que é valorizar o patrimônio ou embelezar o condomínio, que era uma coisa boba, tipo de 5, 10 reais, e às vezes gerava muita confusão, isso me deixava muito frustrado e irritado. Essa irritação no início não me incomodava, só que eu comecei a perceber que ela ia se acumulando e enchendo que nem um copo. E tinha dia que eu chegava em casa muito aborrecido, muito estressado, de cara fechada e amarrado, eu queria ficar sozinho dentro do quarto. Eu ficava sozinho muitas vezes, até jogando videogame para desestressar. Eu botava lá o Call of Duty, né? Aquele outro lá também, o PUBG também é bom demais, era bom. Para descarregar o estresse, entendeu? Aí eu descarregava até uma mulher. Aí a mulher batia na porta, só botava um cafezinho, um suco e saía. Né? E eu não era assim. Eu falei, mas eu não conseguia avaliar esse impacto emocional. Eu só entendi que eu não sou de ficar assim. E eu ficava assim porque as pessoas não aprovavam uma coisa que era bom para eles também.
não é fazer jardins, eles não queriam, consertar o portão, botar uma fechadura muito melhor, que vai durar, em vez de durar 1 ano, vai durar 5 anos, e o custo ia ser 10% a mais, então tinha muita confusão por conta disso, e muita briga, né? E esse estresse foi me acumulando e foi atingindo meu relacionamento. Né? Porque eu deixei de sair pro cinema com a minha esposa, eu deixei de jantar com ela, eu deixei de fazer as coisas mais com ela, e quando saía com ela, eu não tinha aquela leveza de sair, sabe? Como a gente fica leve, tranquilo, tá tudo em paz. A cabeça fica ali e a carga emocional sendo ali sobrecarregada dentro da gente. Não é? E eu sei que César, não é? Ele ia com você e você estava ali, tentando administrar isso, mas você conseguisse separar isso dentro de casa. Mas você via a expressão dele. Sim. E nesse momento, como é que você lidava com isso, você percebendo isso? O que acontece, né? É algo que eu falo muito para ele, isso, né? Até porque a minha formação é psicologia, eu sou formada em psicologia. Opa. O que eu tento trabalhar na cabecinha dele? É o seguinte, você é responsável por aquilo que você faz, né? Então, você tem o seu trabalho, você mostrou o que é importante, o que tem que ser feito. Se as pessoas não aceitam, se elas não querem, aí já deixa de ser uma responsabilidade sua. Mesmo porque pela quantidade de condomínios que ele trabalha hoje, se ele for absorver todo esse estresse, ele não vai conseguir, não vai dar conta. Mas ele acaba absorvendo. Então, o que ele faz? Ele absorve por um período curto. Opa. Então, o que acontece? Quando eu falo, ele chega em casa, eu já sei como é que ele vai chegar em casa. Quando ele chega com a cara muito fechada. Eu já sei como é que ele vai chegar em casa. Se tiver assembleia, gente. Se tiver assembleia, Juarez, eu já sei como ele vai chegar. Vai ser assembleia hoje, meu marido Eu sei como ele vai chegar. Então, o que eu falo? Ele chega, né, me cumprimenta. Eu pergunto, como é que foi? Deu tudo certo? Ele fala, quando tá ok, ele fala sim, deu tudo certo, foi tranquilo e vida que segue. Mas ainda assim eu deixo ele ali meia hora, 40 minutos absorvendo tudo. Não converso com ele, deixo ele lá no quarto, quietinho. Depois eu vou lá perguntar, né, vamos comer o quê? O que vamos fazer? Enfim. Quando ele chega com a cara mais fechada, pergunto, e aí, deu tudo certo? Ele fala, aconteceu tal coisa, assim. Ele me fala um pouquinho, né, do que aconteceu ali, e ele vai pro quarto e fica lá, de 30 a 40 minutos. Mas você não passou você esse não período, um pouco dessa energia? Eu absorvo. Opa. Por quê? Porque o que eu gostaria, né? Eu gostaria que ele chegasse, apagasse isso e a gente fosse jantar normalmente, seguir a vida, né? Mas sim, eu entendo que não existe isso, né? Ele é um ser humano. O que eu vejo hoje é que ele está lidando da melhor forma. Por quê? Porque ele consegue absorver isso por um período curto e depois a gente segue a vida. Ele não fica remoendo esse assunto, entende? Ele resolve ali internamente e vida que segue, tá? Em relação, né? Tá estressado. Hoje eu vejo que é muito mais a forma como eu vou lidar com isso, né, de entender que aquele momento não é legal, do que cobrar isso dele. Sim. Sabe? Porque da mesma forma como eu tenho também situações ali que são complicadas dentro da minha área, e ele precisa saber lidar com isso, é a forma como eu vejo que eu também tenho que saber lidar. Né? Existem momentos para tudo, né? E o que eu posso fazer? Às vezes, quando é alguma coisa, ele me dá uma resposta meio atravessada ou coisa que eu não gosto, eu falo depois. Falo, olha, não precisa falar dessa forma, não precisa ser assim. Mas naquele momento que eu sei, né, que o pavio já tá aceso, eu não vou lá. 30 minutos, deixa ele sozinho lá. Na minha caixinha, dentro da minha caixinha. Eu deixo ele na caixinha do nada os 30 minutos. Depois que passou os 30 minutos, eu vou lá. E aí, vamos comer, vamos sair. E ele esquece isso ali, muda e a gente vai. Então, isso daí é o que eu vejo, né? É uma via de mão dupla. Eu entender esse momento para ele e ceder esse espaço, que às vezes é algo que falta também um pouquinho na esposa, né? De ter essa inteligência.
Por mais que eu esteja ansiosa para conversar com ele, esteja esperando ele chegar em casa para conversar, para falar qualquer coisa, é entender que ele precisa desse espaço. Que eu não posso atravessar. É necessário mesmo isso. Que é necessário, eu não posso atravessar isso. Uma coisa que você percebeu, Luana, que é um trabalho diferente de todos os outros, né? Sim. Não tem essa sobrecarga de absorção de uma energia, de vários emocionais dentro de um ambiente como um condomínio. A absorção de energias, tanto de conflitos, de confusão, é muito forte. É muito forte, porque você tem pessoas ali que estão torcendo para as coisas funcionarem e darem muito certo, porque estão pensando no todo, mas tem pessoas que estão ali com raiva do síndico que aplicou uma multa porque ela estava fazendo uma coisa que ela não devia. E ela leva aquilo para o coração. Ela não consegue compreender que ele fez o que é o trabalho dele. E aquilo vai ali. Então, se o síndico ele está ali há 1 ano, ela absorve aquilo ali por 1 ano e fica remoendo. Isso. 2 anos, são 2 anos. E assim vai. E por incrível que pareça, né? Eu falo que parece que atrai. São sempre as mesmas pessoas. A mesma panelinha. O São Juarez, sempre as mesmas pessoas. essa é com você, Juarez. A mesma panelinha, Juarez? Não tem jeito, porque dentro do condomínio, você falou uma coisa fundamental e importante. Aquelas pessoas que sempre pensam em dar certo, pensando na coletividade e tudo. Isso. Mas normalmente aquele que reclama é quando você negou alguma coisa pessoal dele, Exato. não para o condomínio. Mexe com os Então, interesses. eu sempre digo, quando eu estou participando de uma assembleia ou uma assembleia de eleição, eu digo, é muito importante você ouvir os condôminos, mas é muito importante que os condôminos também entendam que não necessariamente a sua demanda pessoal é importante para a demanda da massa condominial. Então, se o condômino não tiver esse discernimento, você vai ter problema. Tá? E aquele que quer criar as narrativas, que a gente já falou muito sobre isso, Gildel, são muitos, e 2 ou 3 são todos. Então o cara fala, todo mundo está reclamando. 1 ou 2 ele encontrou no elevador, não, todo mundo está reclamando. Mas tem uma coisa muito forte, todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vou dar uma sugestão. Pega todas essas pessoas que reclamaram, vamos marcar uma reunião, não precisa ser assembleia não, uma reunião informal, e vamos trazer. De cada 10, 11 não vão trazer, porque não são todos, são 2 ou 3. Às vezes nem o reclamante aparece. Então, é o que eu falo, quando pede para pôr um item na assembleia, eu coloco, não tem problema. Aliás, isso é uma das obrigações do síndico. Tá? Desses que você coloca, mais da metade, normalmente a pessoa não vai na assembleia. Geralmente são gente da antiga gestão, são antigos conselheiros, ou independe quando isso acontece, de perseguição na tua gestão? Olha, eu penso que perseguição na gestão de síndico é muito do estado de espírito da pessoa atual. Tem pessoas que querem te derrubar, isso daí é uma exceção. Tem pessoas que querem te derrubar para ela entrar, isso daí é exceção. Mas tem pessoas que o estado de espírito dela está ruim, está conflituoso, as coisas na vida dela já não está bem, e ela transborda isso. Tudo está errado. Transborda isso atrai, com texto. Então, quando a pessoa fala de uma forma rude, em grupos, trata você mal, você pode ter certeza que essa pessoa está com problema, muitos problemas na vida dela. Opa. E o que está acontecendo? Está transbordando. Ou seja, quando transborda, você afeta outras pessoas. Então, eu César, tá? Não estou falando para o síndico fazer isso. Mas quando chegam em mim e me tratam mal com desrespeito, eu falo, porque eu sou um prestador de serviço como qualquer um. Eu bloqueio a pessoa. Eu, César, não estou falando para todo mundo fazer isso, pelo amor de Deus. Eu, César, vou lá e bloqueio a pessoa. Mas só que é com o objetivo da pessoa refletir. Olha o que já aconteceu em assembleia, vou contar a história, tá? Refletir, eu não falo nada, sou educado e falo assim, a partir de agora você está bloqueado. Bom, bloqueio. E a pessoa fica ali remoendo.
querendo ou não, a pessoa fala assim, poxa, se o cara chegou nesse ponto de me bloquear, eu fiz alguma coisa errada. Aí ela começa a refletir, a pensar, e já chegou em assembleia, a Luana estava até nessa assembleia, por isso que eu estou contando esse caso. Mas já aconteceu várias outras vezes. O cara foi rude, assim, eu não gostei do tratamento dele, tipo assim, eu pago, vocês têm que fazer o que eu quero, entendeu? Aí é o mais comum isso. Eu peguei e falei assim, não, olha, não estou aqui tem para receber esse tratamento, eu sou um prestador de serviço como todo mundo, da partir de agora você está bloqueado. Nossa senhora, aí chorou pra diretoria, entendeu? Foi em assembleia, chorou, virou até meme, o pessoal na assembleia falou assim, César, desbloqueia ele, desbloqueia ele. No fim ele pediu desculpa. No fim pediu desculpa, eu pedi desculpa também, em forma em respeito, né? Mas ele assumiu ali o eu, mas às vezes o síndico não tem que ser bonzinho não, se você for muito bonzinho, às vezes você só leva. Você tem que ser um pouco, César, claro, né? Você tem que ser um pouco firme, porque senão o pessoal começa a montar. E você começa a receber esse transbordo negativo e você começa a acumular. Então eu pego, corto a ponta, interrompo o fluxo. Mas se eu te falar aqui, por que na inteligência emocional, por que isso acontece, né? É uma coisa que eu e o Juarez batemos muito também, vocês sabem disso. Por que isso muitas vezes acontece? Dá para perceber aqui na conversa que você é um cara muito organizado, gosta das coisas bem planejadas e gosta de realmente que as soluções cheguem no teu objetivo. E você é metódico nisso. Você busca essa perfeição, né? E te consome isso por dentro. E o que acontece? Você gosta de fazer tudo certinho, ok. Só que dentro do ambiente de condomínio, você tem que entender o seguinte, que esse brilho que você tem de fazer tudo perfeito, um cara que gosta das coisas organizado, tudo direito, tem pessoas que não têm isso. Uma maioria que está ali, que está aplaudindo o teu trabalho, e a gente gosta, a gente até gosta, não é? E está vendo nosso trabalho acontecendo, não é? Mas tem uma pessoa que em algum momento, ela viu o irmão dela, ela viu a irmã dela, ela viu um amigo dela na escola, não ser tão parabenizada, não é? Como ela via para ela via para os colegas, ela via para os amigos, não via para ela. Ela não via isso acontecer com ela na escola. Quando ela tirava uma nota 9 e quem tirava 7 na escola, a professora parabenizava mais as coleguinhas da escola. E isso afetou um pouco ela e ela cresceu. E ela nem lembra mais disso, né? Isso é chamar uma disfunção emocional que vai nascer uma lei da inveja. E quando você começa a fazer alguns trabalhos dentro que estão funcionando e que você está levando brilho de transformação para ajudar os condôminos lá dentro, você está disparando um gatilho dentro dela, que ela não está lembrando disso. O cérebro faz isso automaticamente. Ela dispara um gatilho porque quando ela vê você fazendo essas mudanças, o cérebro está se conectando àquele momento da professora parabenizando, ou do meu pai, da minha mãe, que deu muito carinho ao meu irmão, à minha irmã. O que acontece? A reação dela é chorar, ou ela espernear, ou ela criar uma conspiração para que você apanhe, e não ela, como vingança. Certo? Então, quando o condômino, isso acontece muito com ex-gestores, inclusive, ex-síndicos e ex-conselheiros. Por que as picuinhas acontecem muito nesse momento? Porque o novo síndico tem uma visão muito progressiva de transformação, vai gerar muito brilho. E o síndico anterior não teve tanto brilho assim. Ele fez o que ele podia, em mãos. E alguns gostavam do que ele fazia, mas chegou alguém maior do que ele. Aquilo afeta emocionalmente dele e traz o ego à tona. E o que acontece? Ela, quando começa a olhar para você, ela nasce nela uma inveja que você está sendo bem visto mais do que ela. E ela precisa te frear. De algum jeito ela vai te frear. E a forma que ela tem para te frear, primeiro, é virando hate aqui atrás, construindo narrativas contra você. E o segundo, é perseguindo você, não no que você faz correto, não no que você faz certo. Ela vai te perseguir no que fizeram com ela quando era criança. O que fizeram quando era criança? Ela fazia tudo certinho, mas só via as falhas dela. E não parabenizavam ela. E ela vai fazer a mesma coisa com você. Por isso você pode pintar de ouro um condomínio, ela só vai ver, só vai procurar as tuas falhas. E é justamente essas falhas que vai te dando frustração. E essa frustração vai te sobrecarregando. Por quê? Porque essa inveja que está vindo do externo, essa energia externa, que você não, super normal, a maioria aceita ou bem ou era assim, quando a gente não sabe controlar, ela vem pra gente e nos prejudica.
A gente não sabe lidar com essa energia, ela nos abala, não é? Mas a intenção daquele gatilho de lá é justamente diminuir o nosso brilho, recuar e desistir para que ela volte a ser aplaudida. Porque ela quer continuar sendo vista pelos vizinhos. E você está fazendo desaparecer. Faz sentido? Olha, Juarez, o que eu tava pensando aqui enquanto o Girdel tava falando? Eu falei assim, rapaz, eu vou levar esse Girdel para conversar com os 3% que eu falo que só fala mal, eu vou levar. Então, o que eu tô pensando aqui? Não é só para síndico o Girdel, não. O Girdel serve pros 3% negativos. Vamos fazer assim, ó. Você, fulano, você tem que conversar aqui com o Girdel para você parar de transbordar coisa negativa. Mas isso é uma coisa que no mercado, César, infelizmente é assim, o mercado só se preocupa com o síndico. Exatamente. Não se preocupa com o conselho, não se preocupa com o condômino. Isso. O mercado não tem visão para essas pessoas. E essas pessoas são as pessoas importantes. E sabe o que é pior, rapidamente, Juarez? Dentro do condomínio. Sabe o que é pior? Pessoas como o Juarez, com a esposa dele, com a filhinha dele, não é? Você com tua esposa, é de emocionar isso. Esse é um dos propósitos meus de eu estar na linha da internacional. Porque eu passei por isso, vi colegas meus por isso, e Juarez foi meu primeiro aluno internacional. E eu vi como é que estava a carga emocional dele, não é? E hoje ele está bem mais leve, ele consegue levar a vida muito melhor com a família dele. Que essa situação, por você não saber, quando vem essas energias, né, por conta de uma situação que a pessoa passou lá, e a gente absorve, sobrecarrega a gente, por mais que você faça de tudo, não vou levar, como ela falou, não vou levar isso para casa, vou separar isso de casa, eu não levo para limpar, mas vai levar, sabe o quê? O peso da energia da pessoa que está em você. Por mais que você tente sorrir, o sorriso vai sair amarelo. Sim. E ela vai, mulher é muito sensível, mulher ela tem uma força de intuição poderosa, não é à toa que elas são mães. Elas mandam no mundo, nós estamos aqui por conta delas. Ela tem o maior poder da Terra. E ela sente isso. Por mais que você tente disfarçar, vamos pro jantar, por mais que você mude o olhar, por mais que você dance, a dança não vai ser igual. E está passando para ela energia. E essa energia vai diminuindo um pouco do prazer que deveria ser a plenitude da relação. E uma das missões nossas, né, que a gente da Internacional, Juarez também, vocês também, é gerar essa clareza que vocês não precisam estar absorvendo isso lá fora, de fora para dentro. Não precisa. O que precisa é estar focado na solução. Tá, Girdel, mas a pessoa tá falando mal de mim, cara. Tá falando que eu tô roubando e não tô roubando. Pega isso para transformar mais a tua carreira. Transforme isso numa ferramenta mais poderosa. Transforme isso em um grande, sabe, um grande expertise, não é, que vai transformar a tua carreira, que ninguém vai alcançar. Girdel. E a crítica ela é para isso, não é? Ô, Girdel, o que você está falando, para mim, é como se fosse um método para todos os síndicos não absorver e não também replicar a questão de injúria, calúnia, difamação dentro do condomínio. Para mim, isso daí, dentro da esfera da inteligência emocional, além da organização financeira, claro, né? Para mim é um dos pilares mais importantes de uma gestão de síndico, porque você pode estar indo bem ali no controle financeiro, trabalhando certinho com o condomínio, mas se o seu emocional, se você por dentro tiver todo destruído, sim, você se consome a tal ponto de querer sair do condomínio. Pronto, por conta de uma... Agora pega essa chave que você está falando aí, pega essa chave, por mais que você não queira, por mais que você ache que não. Olha o que você falou. Esse emocional pesado. Ela está absorvendo. Ela não te fala isso. Claro. As noites dela é pesada. Quando você não está em casa também. Quando você está... Os 30 minutos... Eu não vou entrar muito nisso, mas os 30 minutos é forte para ela. Tá vendo? Não porque ela não consiga ajudar você. Porque ela sabe o que você está passando dentro de você, que você quer ajudar o condomínio a seguir em frente. Você quer fazer o melhor pelo condomínio. E os síndicos, em sua maioria, as síndicas também, elas apostam nisso, em só fazer o melhor. Tá, Girdel, mas por que a gente não desiste
Se isso realmente, como você falou, vai me destruindo emocionalmente, por que a gente não desiste? Eu até falei numa palestra recente lá no Rio de Janeiro, até brinquei, nós somos todos justiceiros. A gente tem uma maioria ali que pede socorro. E você sabe que tem um ou dois que, se você entregar o condomínio, eles vão destruir tudo e vão tirar a paz de todo mundo. Sim. É essa missão, que é um propósito, que poucos síndicos sabem disso, é essa missão que faz você continuar. Mas só que ela está absorvendo. E a intenção de fazer esse podcast, para gerar tanta clareza nos síndicos, nas síndicas e as esposas e os esposos, é que vocês não precisam estar absorvendo isso. Não é? Não precisa estar absorvendo esse peso todo. O que vocês precisam, não é, entender o seguinte: a situação está lá fora. O que você precisa é focar na solução. Para aqueles que querem a solução. Quem não quer a solução, pega a crítica deles e faz um diário, faz um livro do diário. Tudo que estiver falando. Tá roubando? Opa, tô roubando. Tá fazendo isso? Opa, tô fazendo isso. E, em cima daquilo, tenta criar um nível maior para a tua vida. Porque o que não pode é esposa como Juarez, esposa como vocês, esposos também, a minha esposa, não é? Por mais que eu fique sorrindo de fingimento ou não, ela está percebendo e está absorvendo essa energia para ela. A energia vai. É fato para a física quântica, para a neurociência. Isso aqui tem uma bateria quântica poderosa aqui nesse cérebro. E está exalando muita energia. Se aqui tivesse uma frequência alguém com frequência negativa, estaria absorvendo. Por exemplo, se de repente aqui estão os três felizes, todos os três contentes, vieram todos os três com alto astral. Olha o que uma pessoa vai fazer. Basta de repente essa fazer falar coisas tristes. Meu dia foi horrível. Muito triste meu dia. Olha como a mesa caiu. Percebeu? Olha a energia como ela baixou. Olha como ela é rápida. Sim. Percebeu o poder da energia? Então, dentro do condomínio, se 99% está te aplaudindo, eu sugiro que não se preocupe com quem está te aplaudindo. O 99%. Se preocupe com uma pessoa que está lá. Porque essa uma pessoa ela tem uma energia tão disfuncional que ela sim vai infernizar a tua gestão e vai complicar o teu relacionamento. Por mais que você ache que está administrando, que está levando toda uma transformação para dentro do condomínio, está ajudando os condôminos, ok. Mas e a tua vida? E a tua esposa? E o ir para a praia? É 100% ou 50%? E jantar junto? É 100% ou 20%? Tá vendo? Alguma coisa está faltando ali para complementar. E esse complemento ele está justamente misturado com energias negativas que está nessa pessoa, que às vezes é 1, é 2 ou é 3. Você tem que parar, a gente tem que parar de levar uma energia para dentro de casa. E foi isso que me fez refletir. Foi isso que me fez continuar na inteligência emocional. Foi isso que eu entendi. Não era só o síndico que estava tendo problemas emocionais. Estava levando a esposa e os filhos juntos. Então, não é, Juarez? Em cima disso, Gideão, agora vamos mudar um pouquinho o foco agora. Sim. E você, César? Porque ela também tem como empresária, como empreendedora, ela também tem os problemas dela. Exatamente. Como é que é essa relação ao contrário? Quer dizer, boa, eu sei quando, por exemplo, quem chega primeiro em casa, quando você chega, ela está em casa. Então, mas, independente disso, na hora que você chega, você já chega meio que, como dizia aquela expressão, descarregando o caminhão de melancia, ou você procura ver como é que as coisas, como é que é esse, em relação a ela, porque ela também tem a carga emocional dela do trabalho dela. Você vê, que é o contrário. Quando ela está produzindo material digital, quando ela está fazendo as coisas, como é que... Eu te esnuquei de bico agora. Não. E você está vendo que ela ali, ela não chegou ao nível que ela queria da postagem, da produção digital. E você está vendo que ela está ali meio aborrecida. Como é que você lida com essa tensão com ela? Tem duas situações. Isso daí é para quase todas. Não vou falar todas, não. Quase todas as mulheres fazem isso que eu vou falar. E o homem, claro, o homem tem que entender essa posição e ficar, vamos colocar, ficar na dele não, né?
fazer essa estratégia. Uma dica. Gente, isso aqui é top. Ele vai continuar agora. Isso aqui, gente, vocês não podem deixar, né, de clicar no coração para ativar o algoritmo aí agora, gente. Clica no coraçãozinho agora. 5 segundos aí, gente. Clica. Clica. Para poder o algoritmo levar esse vídeo para mais gente. E a gente poder levar essa clareza e ajudar outras pessoas, não é, a ter um relacionamento melhor. Consigo, com suas esposas e com sua família. Clicou aí no coração? Agora, você está no celular? Tá em frente à televisão? Liga a televisão. Toda TV hoje, toda Smart hoje tem um YouTube. Clica no YouTube, gente. Vê uma tela grande que o impacto vai ser muito melhor. Ainda mais o impacto mental para vocês de construção. Tá bom? Vamos nessa? Vamos lá, César. E também, se você está gostando do conteúdo ou sabe que alguém está passando por alguma situação que a gente está falando aqui, compartilha com essa pessoa. Sim. Vamos lá. No começo do casamento, eu nunca fui casado, então não entendia muito bem. Então, eu cometi alguns erros esses que eu vou falar aqui para vocês, que vocês não No início do relacionamento. No início do relacionamento, que vocês não vão cometer Isso tem mais. quanto tempo, só para poder... 3 anos. Tem 3 anos, 3 anos atrás. 3 anos que nós somos casados. E o que acontece? A mulher chega com um problema, chega e fala... Aí eu, besta, ia dar a solução pra ela. Falei assim, não, é só você fazer isso. E ela ficava com a cara feia do mesmo jeito. Eu falei assim, mãe, odeia a solução pra ela resolver o problema dela. E ela ficava com a cara feia, ainda fez assim, poxa, é só você fazer isso. Ficava com a cara feia assim, tipo assim. O que a mulher quer, para todos os homens? Ela quer falar e você escutar e falar assim, não acredito. Não acredito que aconteceu isso. Nossa, que absurdo. Sério? Nossa senhora. Só isso que o homem precisa fazer. Não tente resolver o problema. Ela sabe já como resolver. Entendeu? Ela quer A maioria alguém... das vezes, sim. Ela quer alguém para escutar. Aí depois que você falar, nossa, vamos pegar aquela mulher que falou isso. Vamos pegar ela, vamos pegar. Depois que você escutou tudo, com jeito, assim, mas se você fizer isso, assim, meio que sem querer, entendeu? Meio que subentendido, mas se você fizer isso. Depois que ela despejou, porque o homem... a melancia, o caminhão da melancia. Aí depois que ela falou, e aí você apoiou ela e xingou a mulher ou a pessoa. Aí depois, meio que sem querer, você fala assim, isso daí. Às vezes, nem precisa dar a solução. Só fique escutando. Na maioria das vezes, vamos colocar assim. Mas é bem mais simples trabalhar com mulher. Só que é mesmo... Atenção. A solução você já tem, é isso mesmo? A solução a gente já tem. Só quer falar. Mas eu te porque na realidade a gente tende a achar que o nosso problema é sempre maior que o do outro, né? Sim. E às vezes a gente não... É como eu falo, às vezes é só uma questão de escutar. Às vezes é só uma questão de, por exemplo, estar lá ouvindo... mas a gente sempre tende a achar que o nosso problema é maior, né? Observação, Janice, observação. Tô dando dica, tá bom? Observação. Quando você estiver escutando, você não fica mexendo no celular. É um absurdo, né? Porque o homem dá conta de escutar, prestar totalmente atenção, mexendo no celular, fazendo alguma coisa, trabalhando. O que eu falo pra você? Você não tá me escutando? Presta atenção no que eu tô falando. Eu falo assim, você ouviu o que eu falei? É isso. Aí eu viro pra ela assim, isso daí é quando eu tô no celular. Eu viro pra ela e falo assim, eu repito todas as frases conforme você falou, se você quiser. Mas ela não quer que você entenda. Ela quer que você para tudo e fica ali olhando. Às vezes, quando eu tô olhando para ela, minha mente começa a viajar mais. Aí que eu não entendo nada. Mas você fala assim e briga. Então, numa chave, eu vou dar isso para vocês aqui, que é uma chave bem bacana, da inteligência emocional. Que é um defeito que também luto por isso, né? E todos nós, e é uma das coisas
que acaba ocasionando muitos problemas na sociedade, principalmente nas famílias, né? Nas famílias, nos familiares, que é o pertencimento, não é? E o pertencimento é você dar atenção, Depois que veio a era digital, né, é uma briga, né? É uma briga da dopamina, né? A dopamina está sempre querendo ali ver o que, né? Né, o que está passando, o que está acontecendo, será que curtindo minha página? E aí você perde essa atenção, e essa atenção é o pertencimento, é o sentir pertencente, sentir-se valorizado, sentir-se pessoa, sentir-se amada, não é? E por mais que você ache super normal, mas as tuas memórias estão sentindo isso, que você não está se sentindo pertencente. E quando você não se sente pertencente, não é? Isso acaba afetando muito mais ainda o teu emocional. Por quê? Porque em alguma situação, você também não teve não foi pertencente em casa em alguma situação. O pai trabalhava demais. Hoje mesmo, né, as pessoas trabalham tanto, mães, pais trabalham tanto porque é necessário, precisa muitas vezes, que as crianças estão crescendo sozinhas, sem esse pertencimento familiar, né, sem estar presente do pai, né, e da mãe. E isso está afetando muitas relações. E quando a criança cresce, não é, chega à adolescência e ela não se sente pertencente, ela vai buscar alguém que aceite que ela seja pertencente àquele ambiente. E é aí que vem as relações negativas. Porque como ela não teve a relação pertencente dos pais, a relação lá fora que vão, estou me aceitando, eu me sinto pertencente aqui. E ela muitas vezes está no meio de gente que é muito complicada socialmente, que ela foi roubada, que era para ter aqui e não teve, e foi para lá. Então, o pertencente, nesse momento que ela faz, isso é muito inteligente dela, né? Muito inteligente. E nós erramos, eu sou inteligente emocional, sou especialista e tudo, mas eu falho muito nisso. Eu tô com uma briga uma das brigas hoje é a dopamina. Dopamina, você sabe, não sei se você sabe, é um hormônio que dá justamente o poder, não é, de você transformar o teu futuro. Você visualizar o teu futuro e correr atrás do teu futuro. Sim. Projetar tuas metas e teus objetivos. A dopamina ela é para isso. A dopamina ela fortalece o teu foco. Ela quer ver a próxima página do livro de pesquisa. Ela quer ver o final do podcast que está falando de coisa que vai fortalecer a tua gestão de um podcast. Só que o celular, a rede social, a dopamina, somente o TikTok, é você querer ver o próximo vídeo. E você sabe que o próximo vídeo é diferente do primeiro. Mas por que o cérebro puxa o dedo para ver o outro? A dopamina faz isso. Ou seja, não tem paciência de terminar o primeiro. Você já passa. Quem faz isso é a dopamina. Então a dopamina, que é um dos mais poderosos hormônios que a gente tem, que é justamente a nossa projeção de futuro, né? A gente conquistar o nosso futuro, transformar o nosso foco para ter o que a gente quer, ela está sendo roubada pelas redes sociais. Porque é o virar de página. Sim. Outra coisa que nos roubava muito, não é? Apesar que tinha um início e um fim, e trabalhava até muitas vezes o sistema neural, fortalecia muito a motivação, era o videogame. Videogame e série de televisão. Série de televisão você quer ver o próximo capítulo, Nossa, sério. É a dopamina roubada. E quando você termina a série, quando você olha para o relógio, nossa, 6 horas. Quando você pensa assim, o que é que eu faria em 6 horas? Para eu crescer. Aí você entende que você teve o seu tempo roubado. Mas quem roubou meu tempo? A dopamina que está dentro de mim. Mas quem autorizou ela ser roubada? Você. Não é? Então a dopamina está sendo roubada pelo celular. E quando ela te fala, né, esteja aqui, esteja presente, é para se sentir pertencente na relação. Porque isso fortalece a união, fortalece o foco de vocês, fortalece uma projeção de uma realização do futuro, porque vai gerar uma conversa, um insight, algo vai acontecer naquele momento sem você mexer aqui, algo acontece, nem que seja um avião que passe voando, ela comenta e gera um assunto que vai debater e pode gerar uma ideia que melhora a relação de vocês. Isso é o pertencente. E estando fora disso... Deixa só complementar, né? Esse tema que a gente está falando da questão da saúde emocional do síndico, né? Algo que também traz um impacto imenso e que poucas pessoas falam é o celular. Né? O quanto o celular do síndico toca e é chamado o tempo inteiro.
que eu vejo, né, que falta ainda um pouco de senso e de entendimento quanto à disponibilidade do síndico. Então, o síndico ele trabalha 24 horas, ele dorme, ele viaja, ele tem férias. Isso eu sinto muito, né, em relação a ele, porque muitas vezes ele tem 2 aparelhos, mas os 2 aparelhos têm 2 números. Então ele tem 4. Você sente que nesse momento o tempo de vocês é roubado? Muito. Não sinto que o nosso tempo é roubado fora do expediente, digamos assim, né? Porque eu vejo que ele consegue controlar muito bem. Porém, o tempo que ele está no expediente, ele é sugado o tempo todo. Então, ele está numa ligação aqui, o outro celular toca. Alguém manda uma mensagem, ele demora ali 5 minutos para ver porque está fazendo outra coisa, a pessoa liga. Então, o celular, né, falando dessa questão da saúde emocional do síndico, é algo que eu vejo que precisa, sim. Ser discutido, né? Precisa ser melhor dividido isso. Sim. E tirar essa ideia que o síndico ele tem que estar disponível 24 horas. Porque ele é um ser humano. Ele tem que descansar, ele tem que dormir, ele tem que viajar, tem outras coisas para fazer, né? Mas isso ainda é algo que não está muito claro. Não está muito confortável na relação de vocês. Não, e quando você demora? O Juarez deve passar por isso também. Eu falo para as pessoas mesmo entenderem. Tem reuniões que a gente entra, né, Juarez? A gente fica 1 hora, 2 horas na reunião. É normal isso daí para síndico. Aí a pessoa manda uma mensagem ou tenta te ligar, você está na reunião, você não vai ficar pegando o celular na reunião. Aí a pessoa manda mensagem para minha equipe, fala assim, mais fácil falar com você, porque o César não responde. Aí eu pego, depois que acabar a reunião, falo pro pessoal, estava em reunião, e tento trabalhar isso também na cabeça de algumas outras pessoas. Então, você trabalhar isso que você tem ali um cotidiano, você não está ali sentado só para atender aquela pessoa, porque você pode estar atendendo também outros moradores. Eu tenho condomínios ali com mais de 200 unidades, tranquilo. Imagina, um condomínio com mais de 200 unidades. Se você for atender todo mundo, você não dá conta de responder rápido. As pessoas têm essa consciência que, poxa, se você não responde agora, vai responder mais para frente, porque você está trabalhando, você está fazendo outras coisas. O pessoal pensa que o síndico está ali de perna para cima assistindo uma TV. O celular ele vai. Não é assim. Então, isso que você falou, César, está muito ligado à questão da comunicação assertiva. Por quê? Eu já ia falar isso. Um dos itens da comunicação assertiva, ela foi precisa quando ela falou. O síndico, quando ele vai para uma assembleia de eleição, se ele não está muito à vontade, se ele não está apresentando um bom projeto, eu entendo que ser síndico, qualquer um que vá buscar conhecimento pode ser síndico. Agora, apresentar um projeto de gestão dentro do condomínio é um pouco diferente. Então, quando a pessoa não está muito confortável e tudo, o que acontece? Ela tende, numa assembleia de eleição, fazer algumas concessões que depois, lá na frente, ela não vai conseguir suportar. Então é muito importante, além daquela questão que a gente fala, quando se apresenta um projeto, você não apresentar pelo preço, e sim pelo valor do que você está apresentando, tá? Você justamente colocar as regras. Até eu já fiz esse tipo de brincadeira. Pessoal, vocês podem não acreditar, mas o síndico dorme, o síndico come, o síndico tem família. Não, calma, não se desesperem. Isso é normal. Eu já fiz esse tipo de brincadeira. Então o síndico tem que aprender a pôr os limites. Entendeu? E quando a gente fala de limite, até a questão do limite operacional. Você falou uma coisa importante. O número de condomínios que de repente você tem, mas eu tenho uma equipe que dá o suporte. Então esse tipo de coisa você tem que deixar muito claro, e isso já é uma comunicação assertiva.
Então, a comunicação E é assertiva, o que você fala, ela começa, né, na Assembleia de Eleição. E é o que você fala, Joel, se Perfeito. posicionar, né? Se não é posicionado, né? Perfeito. Quem não se posiciona, acaba posicionando. Posicionado. Não tem É o jeito. planejamento. Gente, estamos finalizando o Putz 2. Poxa, mas já? Já? Mas já? Putz 2 é coisa pra Nossa, falar, é foi muito tão rápido. rápido. Passou 20 minutos? Poxa vida. Quero agradecer a todos vocês aí, principalmente os nossos convidados, a Juarez mais uma vez, né? E foi muito bom, né? Vai ter um terceiro, vai ter um quarto, vai ter um quinto, vai ter outros também, mas não deixe de compartilhar, né? E vou aqui dar as considerações finais, primeiramente aos convidados. César Schieri, né? Schieri? Se querem. Schieri. Obrigado por participar. Fala um pouco aí, não é, o que é que você, se você pudesse sugerir aos síndicos, né, que tem esposas, ou às síndicas que têm esposos, como é que eles poderiam agir, né, quando chegam em casa sobrecarregados? Olha, primeiramente, esse podcast aqui foi esclarecedor, não só para mim, mas também para minha esposa, né? Isso daí equaliza várias coisas, várias pontas soltas, equalizou, eu agradeço, Girdel, agradeço também, Juarez, equalizou algumas coisas, tem coisas que eu vi que ela presta atenção, mas eu não sabia. Olha E daí foi bem legal. Pois a caixa preta mesmo, rapaz. Então, Mas não abriu tudo, viu? Não. Não abriu tudo. Queria ficar aqui umas 5 horas. teve uma hora, eu falei assim, eu vou perguntar pro Girdel o que eu faço para resolver esse problema, mas quem é o host são vocês, não posso ficar fazendo essas perguntas. Mas eu tenho certeza que todo mundo que entrar em contato com ele vai ter aí uma solução. Mas só que o que eu tirei desse podcast, o que eu também recomendo para todos daqui para frente, eu tenho algumas atitudes que eu não sabia que eu tinha quando eu chegava em casa, quando eu chego de uma assembleia, quando a gente é injuriado, caluniado por algum morador. Eu não sabia que isso transparecia tanto dentro do meu lar, entendeu? Agora eu estou sabendo com mais clareza. Tá vendo, gente? Inteligência emocional é isso. Gera clareza para que enxergue isso. E como eu fiquei sabendo através de duas ícones, principalmente aqui o Girdel, que é coach nessa área, tem muitos síndicos que estão passando pela mesma situação, que não teve esse privilégio de participar desse maravilhoso podcast aqui para entender isso. E eu recomendo aí a todos que estiver passando por alguma dificuldade, que estiver aí transbordando algo ruim no seu lar, procure o Girdel, pede algum... E você fez a primeira sessão, né? Uma sessão de atendimento. O que é que você achou? Fala para esse povo. O que é que você achou e como realmente te transformou de alguma maneira? Olha, quando eu fiz, é muito importante você entender, primeira coisa, você tem que estar aberto e entender que você é falho. Se você é aquela pessoa que sabe tudo, não adianta. Você entende primeiro que você é falho, que você precisa melhorar. Depois que você entende isso, o Girdel vai começar a encaixar igual o Lego, entendeu? Ela vai encaixando ali, vai encaixando. O que eu quero dizer é que ele cria uma parede ali emocional para você lidar com diversas situações. Isso é muito importante para a maioria dos síndicos. Não vou falar assim, nunca falo 100%, mas só que pelo menos 99% dos síndicos, essa barreira emocional blindada, isso faz bem para nós. Porque quando a gente gera estresse e não tem essa barreira emocional, a gente deposita veneno no nosso sangue constantemente. Perfeito. Então, todo mundo, todo síndico que não tem essa barreira emocional bem estabelecida, ele está estressando e esse estresse está jogando veneninho na corrente sanguínea dele aos poucos. E isso, em cada pessoa, reverbera de formas diferentes. Se você está com um problema de pele, se você está com queda de cabelo, se você está independente, se você não sabe o que está acontecendo com você, que você está com alguma doença física,
pode ir para o lado do estresse, que isso daí é o que está acontecendo. E criar essa barreira psicológica para blindar o seu estresse, a ansiedade, que seja. Isso daí não só faz bem para sua cabeça, olha o que eu estou falando, faz bem para o seu corpo também. Então, transcendir muitas coisas que a pessoa pensa, não é o que está na cabeça da gente, reverbera no nosso físico. Então, às vezes, se você está passando aí por alguma doença, alguma coisa que você não sabe o que está acontecendo, conversa com o Gidel, que ele vai encaixar ali, vai equalizar tudo. Gidel, obrigado aí pelo E que você convite. pegou o treinamento. Você pegou o treinamento. Eu fico testando aqui, entendeu? Eu fico testando os alunos. Eu fico testando os alunos, se realmente os alunos pôs em prática, viu, gente? Tá afiado. Tá afiado. Luana, também a você, do fundo do coração, você que foi a Olha peça-chave só. desse pequeno evento. Eu fiquei bem surpresa, né? Com tudo que a gente trouxe aqui. E o que eu quero mesmo é agradecer. Agradecer não pela oportunidade, né? Isso aí sem dúvidas. Mas pelo trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Entender que a saúde emocional do síndico é importante e é necessária para ele fazer o trabalho e continuar sendo saudável. Sim. Entender que a comunicação assertiva vai trazer esse resultado é incrível, né? O que eu vejo muito é assim, aquela sindicatura antiga, né, que pensava só ali em resultado, em fazer acontecer, não existe mais, né? A gente está cuidando mais das pessoas. E por que não cuidar do síndico? Por que não olhar para ele, né? Isso. Ele está ali pensando em quantas famílias, cuidando de quantas famílias. E ele precisa disso. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, assim, é incrível, né? Tem que parabenizar muito. É um podcast completamente diferente, né? A gente não veio aqui contar a historinha. Tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que as pessoas que assistirem vão absorver muito e vão levar para a vida. E é um diferencial. É algo que a gente não vê. Então, é gratidão pelo trabalho de vocês. Continuem fazendo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando, né? E aquelas que assistiram, não deixem de procurar vocês. Porque eu tenho certeza que vai ser efetivo, né? Da mesma forma como eu saio daqui hoje com isso no meu coração. Transformados, né? Transformados. Você sai transformado. Tem bastante coach aqui internacional. Quem assistir vai sair também. E quem entrar em contato com vocês, eu não tenho dúvida que também vai passar pela mesma transformação. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Não é fácil nossa luta, né, Jori? Mas estamos na estrada, né? Não é fácil. Bom, na realidade, para vocês dois, eu não vou dizer tchau, eu vou dizer até breve. Porque a gente vai ter que continuar. Perfeito. Vai? Porque vai ter muito assunto ainda para a gente falar. Vai ter Putz 3? Vai ter o Putz Eu 3 com eles. fico até emocionada de Não, coração. vai ter. Não, Agora, é um vocês trabalho dois bonito. falaram uma coisa muito importante. Você, quando fala da questão emocional, da barreira, você que cita isso também, as pessoas no mercado, elas têm que começar a aprender a olhar para as pessoas. Por que eu digo isso? Eu vi um post, acho que foi essa semana, que dizia o seguinte: 7 coisas que o síndico não pode deixar de fazer. As 7 coisas estão no 1248. Em nenhum momento se falou alguma coisa em relação às pessoas. Nada. Ou seja, se leva a ideia de que o síndico tem que fazer o seguro, que o síndico tem que fazer a manutenção, que o síndico... E as pessoas? Onde ficam isso? Onde ficam as pessoas? Onde fica o emocional do síndico? Onde fica o emocional da esposa? Sim. Onde fica o emocional do pessoal do conselho dos condôminos? Ninguém parece que presta atenção nisso. Sim. Então, volto a dizer que a gente sempre fala, né, Léo? Importante conhecimento, você que quer ser síndico, o mercado está aberto para todo mundo, vá buscar conhecimento, mas vá se preocupar com você também. Se você não estiver bem, você não vai fazer um bom trabalho. Perfeito. Obrigado, César, obrigado, Lana, Eu que pela presença. agradeço aí o convite de 2 ícones ali.
tanto da inteligência emocional quanto da comunicação assertiva. Os dois formam ali uma dupla ali excepcional. E quando precisar de mim novamente, estarei disponível sempre. Muito obrigado. É isso aí, gente. Finalizando, não é, o Putz 2, no Expertise Cast, o Juarez, aqui na Anchor, e com os nossos convidados, que foram excelentes. Sigam eles nos canais. Vou deixar aqui marcado eles também aqui, não é, para vocês seguirem eles. Acompanhem, não é, a história deles, que é uma história bonita, e o trabalho deles também. Obrigado, gente. Boa noite, Obrigada. gente. Compartilha, viu?